Olá a todos! Neste vídeo, nós vamos começar a introduzir alguns conceitos de componentes de vetores. E para isso, a gente precisa entender como é que se dá uma projeção, né? A sombra, o comprimento de vetor, quando é projetado em um eixo, no X ou no eixo Y, por exemplo. Eu trouxe aqui, na introdução, né, esse trecho aqui do livro do professor Ramalho Nicolau Toledo, o livro Fundamentos de Física, o volume 1. Excelente livro, tá? Livro de ensino médio. Então, há uma tabelinha nesse livro, eu trouxe para cá, fiz questão de trazer, porque ela traz alguns elementos de trigonometria que são importantes para nós entendermos o que é uma projeção de um vetor. Observe o seguinte. Primeira coisa, relembrando, né, as propriedades de um triângulo retângulo. Estamos aqui, então, essa figura é um triângulo retângulo, porque nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Sabemos da trigonometria, da matemática básica, que o segmento AC, né, o lado Czinho aqui, chamado de hipotenusa do triângulo, que é o maior lado do triângulo retângulo. Temos este lado, que é oposto a um ângulo θ, por exemplo, é o cateto, por ser oposto ao ângulo, é o cateto oposto. Então, esse Czinho aqui seria a hipotenusa, só relembrando aqui, não é isso? Esse lado B seria um cateto, que é um nome específico de um lado do triângulo retângulo, cateto oposto, porque ele faz oposição, está oposto ao ângulo θ aqui, ó, né? O ângulo aqui θ, né? Esse de baixo aqui, o segmento AB, que é esse Azinho aqui, este Azinho, por sua vez, também é um cateto, só que isso aqui é um cateto chamado cateto adjacente. São os nomes, não é isso? Beleza. Ora, a gente sabe da matemática básica, ok? Dado essa estrutura aqui, essa figura triângulo retângulo, conhecendo esse ângulo, eu consigo relacionar esses lados por meio deste ângulo. De que forma? Ora, tá aqui a relação. Ó. Se eu faço a divisão do lado B sobre C, né, eu tenho o quê? O seno deste ângulo. Por exemplo, na figura aqui, o B é o cateto oposto, C é a hipotenusa. No triângulo retângulo, o cateto oposto, que é esse lado, sobre a hipotenusa, me dá o que nós chamamos de seno daquele ângulo θ. Então, seno, que é uma função, né, do ângulo, seno de θ, daquele ângulo, é o cateto aqui, oposto, né, sobre, vou botar aqui uma retinha bonitinha, né, um cavacalhado, sobre o quê? A hipotenusa. Essa operação, cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, no caso, na figura aqui ao lado, o cateto oposto é B, a hipotenusa aqui é o C. Então, essa operação B sobre C, quando eu divido o valor de B sobre C, eu vou obter o seno desse ângulo. De igual forma, eu posso também obter o cosseno do ângulo. Aqui, ó, o cosseno do ângulo seria o quê? Seria fazer relação deste A sobre C. Então, o cosseno daquele ângulo θ, essa função, seria igual a quem? Seria igual a cosseno do ângulo. Seria o cateto, ok? Adjacente, aqui, ADJ, adjacente sobre hipotenusa. É isso que essa figura quer dizer aqui, ó, essas informações, tá? Dado que B sobre C seria o seno do ângulo, como é que eu faço para isolar o B? Se o C está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Vai ficar C vezes seno de θ. Então está aqui. Então temos que B é igual a C vezes seno de θ. Ok? E de igual forma, quando eu observo aqui, ó, A sobre C é cosseno de θ, para isolar este A, para saber quanto vale esse A aqui, né? Conhecendo o valor de C, que é a hipotenusa do ângulo, basta fazer isso aqui, essa operação, que é A igual a C cosseno de θ. Isso é importante porque, olha só, quando eu for trabalhar com vetores, eu vou precisar trabalhar com as projeções dos vetores, ok? E essas projeções são nada mais nada menos que dado um vetor assim, ó, inclinado, né, sob um ângulo θ. Se eu quiser saber quanto vale o pedacinho desse vetor aqui, ó, projetado no eixo X, eu tenho que realizar uma operação. De igual forma, esse vetor, ele projetado no eixo Y, vai me dar esse VY. Então, eu vou ampliar essa figura. Eu vou construir uma figura um pouco mais assim, digamos, né, ampliada. Vamos supor que nós temos isso aqui. Ok? E aí, dado um vetor qualquer, que eu vou botar uma cor diferente, esse vetor aqui, ó.
Põe esse vetor, que tem uma inclinação qualquer aqui, e essa inclinação se dá, né, sob um ângulo θ. Θ é um ângulo qualquer, genérico, né? Ok? Ora, esse vetor, que eu vou chamar de vetor V, ok? O vetor V está aqui, esse é o vetor V. Por exemplo, ele tem um comprimento, ele tem um valor. A gente consegue medir esse comprimento. Agora, qual seria a parte, né, projetada desse vetor, a sombra que ele faz no eixo aqui x, por exemplo, chamando aqui de x e aqui de y. Vamos definir assim, né? Vamos falar que isso aqui é um eixo que faz para cá, x e aqui y. Ok? Então eu vou ter um pedacinho aqui projetado para baixo, esse pedacinho para baixo aqui, né? Então eu vou mudar de cor para ficar bem destacado. Eu vou ter um pedacinho dele aqui para baixo, tá? Que eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar assim, deixa na mesma cor, vai, para ficar mais assim coerente que nós temos. Então imagine que esse pedacinho aqui, que é a parcela de V projetada, sombreada no eixo x. E por ser projetada sombreada em x, eu chamo essa parcela aqui de Vx. Eu vou chamar esse aqui de Vx. Tá? Então, portanto, esse vetor menorzinho aqui, esse pedacinho de V projetado em x, eu chamo de Vx. De igual forma, eu também consigo projetar, ok? Eu consigo projetar uma parcela do vetor V no eixo y, assim, ó. Ok? Então, um pedacinho desse vetor, um pedaço desse vetor, que vai estar aqui projetado no eixo y, eu vou chamar de Vy. Então, vai ser esse vetor aqui assim, ó. Para cá, aqui, para aqui, tchuf, parou. Esse vetor menorzinho, que é a projeção, né, é a sombra de V no eixo y, eu vou chamar esse vetor menorzinho de Vy, ok? Então, esse Vx e Vy são chamados de projeções de um vetor, ok? Então, Vx e Vy são as projeções. E como é que eu faço para achar o valor dessa projeção, o valor desse vetor projeção? Como é que eu faço para achar o valor desse vetor projeção? Ele vai ser importante para a gente em vários problemas físicos. Ou seja, quanto vale a parcela de V projetada em x, que é esse vetor aqui? Quanto vale a parcela de V projetada em y, que é esse vetor aqui? Ora, observe que essa figura nada mais nada menos que um triângulo retângulo, como nós vimos em cima. Então, para achar essas componentes aqui, vertical e horizontal, basta entender que este comprimento aqui, né, é o próprio quem? É o próprio Vy, em termos de comprimento. E esse comprimento aqui embaixo, né, já é o próprio Vx, tá vendo aqui, ó, né? O que eu tenho? Eu tenho catetos, ó, cateto oposto, cateto adjacente, e o triângulo retângulo, tá aqui, cujo V é a hipotenusa e aqui tem um ângulo. Então, observem que essa figura aqui, né, essa figura aqui interna, né, é um triângulo retângulo. Então, como é que eu faço para achar esse cateto oposto e esse cateto adjacente? Aquelas operações métricas no triângulo retângulo que nós fizemos aqui, ok? Para eu achar o valor de Vy, eu tenho que associar o Vy com o V. E como é que eu associo o Vy com V? Eu associo por meio da função seno. Ou seja, para eu achar o valor de Vy em relação a V e o seno, o Vy vai ser nada mais, nada menos do que o vetor V vezes o seno do ângulo. Deixa eu primeiro mostrar isso, no caso, né? Observe. A partir desse triângulo retângulo, o seno daquele ângulo ali, o seno, por definição, é o quê? É o cateto oposto, não é isso? O cateto oposto, vou botar aqui, ó. Seno, por definição, vimos lá em cima, é cateto oposto. Vou escrever aqui, cateto, é isso? Boto aqui, oposto sobre hipotenusa. Nessa figura, quem é o cateto oposto? É o Vy. É o segmento que está oposto ao ângulo, ó, Vy. Dividido pela hipotenusa. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o vetor V. V, é o comprimento de V. Então, repare que seno de θ, então, é igual a Vy sobre V. De onde sai que o Vy vai ser o quê? Se esse V está dividindo, ele passa para lá, multiplicando. Ó. Então, eu vou ter V vezes o seno de θ. Então, está aqui a primeira relação para achar o Vy
é fazer V vezes seno de θ. Tá? Eu vou só acertar esse meiozinho aqui, que pode estar parecendo menos, mas não é menos, é vezes. Deixa eu... Opa, pera aí. Vamos lá. Eu vou reescrever isso aqui com muita calma, para ficar bem fixado, tá? Ficar bem fixado. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui eliminar meu desastre aqui, né? Só um minutinho. Então vamos lá. Vamos achar aqui o valor, né? Deixa eu completar aqui. Eu tenho aqui que é o V. Eita, tá difícil, hein? Vamos lá. É o V vezes, vamos botar a bolinha, vezes seno. Pronto, agora sim. De igual forma, como é que eu faço para achar o Vx? É pelo cosseno. O cosseno do ângulo θ vai ser o quê? O cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente, como vimos lá em cima, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ora, de forma direta, se você já pegou já, é o quê? O cateto adjacente é o Vx. Vx sobre hipotenusa V é cosseno do ângulo. Então aqui é Vx sobre V. De onde se extrai o quê? Que o Vx vai ser o quê? Vai ser o valor de V vezes cosseno do ângulo θ. Então, esse aqui, ok? Então, é o valor de Vx. Então, essas parcelas chamadas de Vx e Vy são chamadas de projeções do vetor V. Vx é a projeção do vetor V no eixo x. Para fazer isso, basta pegar o valor do vetor, né, o módulo do vetor, e multiplicar pelo cosseno do ângulo que esse vetor faz com o eixo x. Para achar a projeção em y, ou seja, achar a componente y do vetor, que é tudo a mesma coisa, ou Vy, basta pegar o valor de Vy, multiplicar pelo seno do ângulo que V faz com o eixo horizontal. Essas duas formas de calcular já estavam aqui, né? Mas eu explicitei para vocês. Observe que elas já estavam aqui destacadas dessas notações do Ramalho, né? Tá aqui. Mas aqui, ó, estão aqui. Mas nós deduzimos, né? A partir da figura para ficar de melhor compreensão. Essas duas informações são chamadas de projeções. Projeções. Ou componentes barra componentes. Ok? Projeções aqui do vetor V. O vetor V, ok? Vou aqui, ó. Nos eixos X e Y. Pá, vou deixar claro aqui, né? Deixar mais nítido. Y. E aqui eu vou aqui, ó. Pá, melhorou, né? Então tá aqui. Então é isso aí. Fica esse vídeo. Um abraço, até o próximo. Um abraço a todos.